tá fazendo bagunça. Ei, eu preciso. Isso aí é barata. Barata? Tá. Oi, pessoal. Esperar o Marcelo chegar. A gente tava tendo um probleminha na conexão lá. Então, a gente entrou pelo meu. E agora a gente tá aguardando ele voltar pra ver como é que vai ficar esse andamento. Vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Marcelo chegando. Oi, tô aqui. Aê! Tô aqui, tô aqui. Voltou! Você me viu brincando com a minha sobrinha linda e maravilhosa? Não, vi Atrás. não. Ah, ali, ó. Dá tchauzinho, Débora. Dá Não vai dar tchauzinho. tchauzinho não, ela tá brava, é? Ela fez carinhozinho. Larga de ser besta. Besta é o diabo, ela falou. Ela falou. Ela repetiu bem aqui. Fala de novo pra ele ouvir. Esse é o diabo. Viu? Não chama ela de E besta, tem gente não. que se faz de besta, né? Vamos lá. Então, o que foi que você fez assim? Não? Naquela hora? Não tava te ouvindo. Ah, tá. Respira e vambora. Então, vamos lá. Então, a gente está falando do centurião Cornélio. Centurião Cornélio. O que que acontece? Ele morava em Cesareia. Lembra de Cesareia? Quem está em Cesareia? Pedro está em Cesareia. Quem saiu de Cesareia? Paulo saiu de Cesareia. Então, houve uma revolução em Cesareia, as pessoas ouviram da palavra de Deus, né? E estava ali aquele movimento cristão dentro de Cesareia. E aí, o que que acontece? Ele tá lá, Ele tem um delay. tá com delay? Não. Aí ele tá. Ele tá lá em Cesareia, Pedro, e aí Cornélio morava em Cesareia. E ele era um homem piedoso e temente a Deus. Isso é muito importante. Ele era temente a Deus, ok? E aí o que que acontece? Ele fazia muitas esmolas para o povo, tá? Ele era como Estevão. É muito importante frisar que ele era um cara de Roma, certo? Com toda a Sim, cultura de Roma e com todo o processo de helenismo de Roma. Então ele era um cara romano, culturalmente romano, entendeu? Que vinha de uma exatamente. cultura de deuses romanos, entendeu? E como ele tinha essa cultura de deuses romanos, mas ainda assim ele diz, ó, porque ele diz que o centurião Cornélio, em Cesareia, existe um cara chamado Cornélio, certo? Que era idoso e temente a Deus, mas ele tem um coração bom e gosta. E aí, Sim. o que que acontece? Acontece que vai rolar um encontro dele com Pedro, né? E como que eu sou visto? É isso que é importante a gente frisar. Que se eu sou do Olodum, eu vou ser visto como filho de Olodum, entendeu? Se eu sou do Axé, eu vou ser visto como filho do Axé, entendeu? Então, se eu A gente sou... vê isso bem na história de Paulo. Então, Paulo era visto pelos discípulos de uma forma que ele era o quê? Que ele era uma pessoa que perseguia os judeus, mas cheio de tradição. Entendeu? A gente Olha vê isso só, em Saulo. para nossa realidade hoje, quando a gente traz para nossa realidade hoje, e a gente enxerga, por exemplo, quando o grande temor dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio e em relação às coisas que aconteceram depois do 11 de setembro, né? E os cuidados que os Estados Unidos tomam em relação a isso. E aí, Sim. nós temos
tem muitos imigrantes muçulmanos dentro dos Estados Unidos. E você vê até piadas e vídeos e memes das pessoas largando vestidas com burcas, ou vestidas de palestinos, ou vestidas de pessoas com vestimentas características do Oriente Médio. E quando essas pessoas, por exemplo, largam uma bolsa em algum lugar, uma mochila em algum lugar, Todo mundo sai correndo. todo mundo sai correndo. Porque quando eu olho para um ser humano romano, eu vejo ele como um romano, certo? Então, quando eu olho para um ser humano, para um estrangeiro no qual eu sinto medo dele, é isso. Quando eu olho para um estrangeiro que eu sinto medo dele, eu vou ficar preocupado. E aí, justamente, a gente tem a visão de Pedro, né? Posso ler essa parte aqui, de 9 a 20? Ou você quer Pode. falar alguma coisa em relação a isso? Não, eu falei, não sei se a gente fixou, né? É importante lembrar que ele era uma pessoa que buscava a Deus, né? Ele orava a Deus, assim como Saulo. O que que acontece? Ele acreditava que o que ele estava fazendo era correto, ele acreditava que ele estava no caminho certo, ele entregava esmolas, ele tinha suas tradições, mas dentro do coração dele, ele estava buscando verdadeiramente a Deus. E isso é muito importante. Deus conhece o profundo do nosso coração, isso é importante. Que bom que você está ouvindo a música. Pode falar. E olha só, Cláudia, vou Sim. trazer mais uma realidade mais próxima ainda. Seja bem-vinda, Rosânia. Mais próxima ainda. Vou trazer mais próxima ainda. Quando a gente se depara, por exemplo, quando a gente vai visitar o Rio de Janeiro, ou então quando a gente está numa cidade onde a gente sabe que a criminalidade ela é alta. E quando você vê aqueles meninos, da forma que eles se vestem, ou da forma que eles se portam, que é a forma que eles não têm culpa disso. Na verdade, eles aprenderam que aquele parâmetro, que aquela forma é a forma certa, que é a forma correta de se Sim, comportar e de se vestir e se portar. E quando a é gente enxerga cultural. aquilo lá, exatamente, e por ser cultural, gera um preconceito, gera um medo dentro do meu coração em relação a passar por aquele lugar, se eu vou ser assaltado ou não, se eu vou adquirir coisas impuras ou não, se as coisas que eu comprar naquele lugar, se elas são falsificadas ou não. Quando eu vou na feira do rolo, eu não sei se é roubado ou não, entendeu? Eu não sei. Então, tudo isso é porque é cultural, porque faz parte de uma cultura. É isso que ele está falando. Ele está dizendo aí, nos primeiros versículos de 1 a 8, é que nós enxergamos o outro como o outro se apresenta para a gente a partir de quem ele é e a partir da cultura de onde ele vem. E não só. E Deus não enxergava assim, não enxerga a gente assim, dessa forma. Certo? Exatamente. Então, Ele enxerga o profundo do nosso coração. Deus verdadeiramente nos conhece. exatamente. E os próximos versículos eles vão falar justamente sobre isso. Vai falar sobre que Deus não é um Deus de confusão. Ele fala sobre que Pedro tem uma visão. E ele fala assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam, né, e já Sim. estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu no terraço por volta de meio-dia a fim de orar. O que ele foi fazer? Buscar ao Senhor. Ele foi orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Contudo, todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Até o 19, até o 20. Enquanto Pedro estava lá perplexo,
sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, prepararam junto à porta, perguntando se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, e o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviarei. Deus não é Deus de confusão. Deus estava falando assim: eu vou fazer bater em sua porta um homem romano de cultura imprópria, segundo aos seus olhos, mas eu conheço o coração desse ser humano. Ele é temente a mim, ele me busca. Só que o que eu preciso que seja feito na vida dele, eu vou fazer através da sua vida. Entendeu? Só que eu preciso te dar esta visão para que você entenda que você não estará pecando, se relacionando com essas pessoas. Porque quando bateu a porta essa pessoa e ele não tivesse tido a visão, ele ia pensar lá atrás em Salmos. Sabe por que ele ia pensar em Salmos? Que ele ia falar assim: vou não. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz assim, ó: não se assenta na roda dos escarnecedores e nem... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, não vou me assentar com vocês, não vou andar com vocês. Não só Salmo. Ele vai lembrar também daquela história, né? De que, não vou não, que eu tô fazendo uma grande obra aqui, tá? Então, eu não vou parar de construir aqui esse muro para poder ir lá conversar com vocês, não, que eu tô fazendo uma grande obra, né? Ou então, e é engraçado, Marcelo, porque assim, a gente vê isso na vida dele, na vida de Pedro, Deus mudando Pedro naquele momento, transformando Pedro, aquela história da faca de 2 gumes, né? Deus está transformando Pedro para transformar quem? Cornélio. Por quê? Porque se não houvesse uma mudança na vida de Pedro, se Pedro não entendesse isso, como é que Cornélio iria entender também? Né? E aí, ele era um homem temente a Deus. Exatamente. E aí eu arrisco dizer que aí é o ato de Deus. O ato de Deus, ele entrega para a gente pronto, preparado, puro, purificado. Tá lá no risco. Tá lá no 20, olha só que importante. Lá no 20 ele fala, né? Não, perdão, não é no 20. É no 15 ele fala: ao que Deus purificou, não considere comum. Então, assim, a atitude de Deus é purificar. Ele purificou, ele limpou, ele transformou. Então, não condene o que Deus já limpou, o que Deus já purificou. Entendeu? E eu acho bacana também o 14, que ele fala assim: a obediência de Pedro. Por que Pedro toma essa atitude? Porque quando a gente volta lá, né, em Levíticos, em Números, em Êxodo, né, fala sobre a importância de você não comer animais que rastejam, não, né? Então ele está pensando nisso. E aí ele fala assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E assim, se Deus mandou, você faz. Mas se Deus não mandou, não faça. Por quê? Tem uma história lá em Reis, né, que fala assim, sobre um profeta que ele é enviado para falar com os reis, né, e tudo mais. E Deus fala para ele assim: olha, você não vai se assentar, nem vai comer, nem vai beber, nem água, nem vinho, nem pão, tá? Você vai lá e vai voltar sem comer nada daquela mesa. E ele vai e não come. E aí um outro um profeta velho, que a palavra de Deus fala, encontra ele no caminho e diz para ele: olha, o anjo do Senhor me disse que... Lembra que a gente falou sobre isso, sobre o julgamento da profecia? Não é do profeta, é da profecia. O anjo do Senhor me disse que você deveria vir comigo e comer da mesa o pão, o vinho, beber o vinho e beber a água. Ao invés do profeta ir lá e consultar a Deus, ao invés dele consultar a Deus, o que ele faz? Ele vai lá e come. E sabe o que acontece com ele? O profeta velho é tomado pelo Espírito de Deus e diz para ele:
olha, porque você comeu do que eu disse para você não comer, lembra que eu te falei assim, assim, assim? Você vai morrer. E o seu cadáver não vai ser nem enterrado junto dos seus pais. Ele morre no caminho, comido, na verdade, só morto, porque não chega a comer, né? Estraçalha o corpo dele um leão. E fica do Uhum. lado dele para que ninguém pegue o corpo dele. Quem pega o corpo dele? O profeta velho. Enterra no sepulcro dele. E pede para que seja enterrado também o osso do profeta velho, quando ele morrer, no mesmo sepulcro. Então, assim, tudo bem. Era uma coisa pura, Deus purificou. Mas se Deus não mandar, não coma. Entendeu? Porque às vezes a gente fala assim: ah, tem alguma coisa que eu sei que é consagrada ao inimigo. Ah, mas Deus já purificou, vai lá e come. Se Deus não mandou, meu amigo, não faz não. Não tem Porque propósito nisso, né, não cara? tem propósito Não tem nisso. propósito, não tem Então, muito objetivo nisso. cuidado. E Deus fala assim, não tentará o Senhor o teu Deus, né? A palavra diz, né? Exatamente. O próprio E aí, Jesus olha fala só. isso, né? E aí, Pedro é chamado às oportunidades. Então, Pedro, mais uma vez, é chamado às oportunidades. A primeira vez, ele ficava assim, cadê a oportunidade? Cadê? Pergunta um trem. Pergunta aí um trem. Pergunta, me dá a abertura. Agora Deus falou assim, vai lá, chama Pedro, que eu quero que ele venha aqui. Entendeu? Que eu quero falar sobre as oportunidades. Entendeu? Eu quero que... Agora, Exatamente. Deus direcionou a oportunidade. Das outras vezes, Marcelão, Deus direcionou a oportunidade também. Para de falar coisa. Deus também direcionou a oportunidade. Mas Pedro estava sangue nos olhos assim, esperando. Quem foi que te deu? Blá, 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 certo? Agora não. Deus fez assim, vem cá e vai em tal lugar que eu preciso que você faça um trem e eu vou fazer esse trem por você. E eu vou fazer através de Exatamente. você. Não se preocupe não, porque tudo que tem lá dentro, igual aquele centurião que fala para Jesus assim, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Dê uma palavra a partir daí e o meu servo será curado. É a mesma coisa. Você imagina as coisas que Pedro ia encontrar na casa dessas pessoas. Por isso que Deus Sim. estava preparando Pedro, entendeu? Para entrar num ambiente romano, para entrar num ambiente, nesse ambiente. Como é que era esse ambiente, Marcelão? Dá uma gugada que você vai entender lá, entendeu? Como é que era um ambiente romano na época. E aí, o que é que eu quero dizer para vocês? A partir do dia do 21, ele fala Era um assim, ó, ambiente bem, bem leve, né? Era Então bem Pedro leve. desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os e no dia seguinte Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. E no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio conta. E prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, mais ou menos, por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes,
que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Enviem, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado por Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir agora. Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Vou parar aí para a gente falar um pouco sobre isso. Olha que maravilha, né, Marcelo? O que acontece? A gente vê aí vários pontos, né? O primeiro ponto é que assim, o Espírito Santo de Deus já preparou o terreno, né? Ele vai lá, o Espírito Santo de Deus, fala assim, olha, esse homem é um homem de Deus. É um homem que está buscando a presença do Senhor. Não interessa a cultura, não interessa onde ele está, a casa que ele está verdadeiramente buscando ao Senhor. Então, primeiro ponto, vamos mostrar quem é Deus para ele. Ok? Mostrar verdadeiramente quem é Deus para ele, para que ele possa estar buscando no lugar certo. E aí, ele se mostra, diz assim, ó, sou eu tô aqui e eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua oração, chegou até o céu, porque o seu coração está puro. E aí ele limpa o terreno. A palavra de Deus diz para Pedro antes, aquilo que eu purifiquei. Então quer dizer que que não importa a religião, se eu quiser falar com Deus e tiver o meu coração puro, só eu falar com ele que ele vai me ouvir? Ele vai te ouvir. Não ouve só os crentes, não, é? Não, ele ouve a quem quiser falar verdadeiramente com ele. Eu achei que ouvia só os macumbeiros. Não, ele ouve quem verdadeiramente quer falar com ele. Agora, olha só. Ele ouve e ele faz cair o quê? Como fez com Saulo. As escamas. E mostra a verdade. Por isso que ele é o Espírito da verdade. Deus diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, assim, ele fala assim, venha como você estiver. Quer falar comigo? Seja crente, seja macumbeiro, seja evangélico, seja judeu, seja da religião hindu, seja o que for. Vá lá e procure a Deus. Se ajoelhe e fale, eu quero falar com Deus verdadeiro. Ok? Quem é o Deus verdadeiro? Eu quero falar com ele. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, as minhas iniquidades. Eu tô aqui, eu quero te conhecer de verdade. Agora se prepara. Ele vai fazer cair as escamas dos seus olhos. E ele vai te mostrar a verdade, o verdadeiro caminho a seguir. É ele quem vai mostrar, não sou eu. Entendeu? Mas venha como estás. Venha então como estás. O ato de e Deus aceite ser mudado. Ele entrega puro, ele entrega purificado, ele entrega pronto, ele prepara o terreno, ele faz as coisas acontecerem, não é isso? E aí é dos dois lados. A gente está aprendendo isso desde ontem. É dos dois lados, porque quando ele falou ontem, falou dos dois lados. Ele falou com Neemias. Não, Neemias, né? Foi Ananias. Ananias, isso. É isso aí. Então Pedro começou a falar. E ele disse, eu fico imaginando, Cláudia, antes disso aqui, eu fico imaginando o seguinte. Quando o pessoal falou para ele assim, olha, eu vim aqui porque um anjo mandou te buscar porque você tem alguma coisa para falar comigo. Ele podia ter falado assim, então beleza, vamos lá que eu vou falar agora. Ele fala assim, entra aí, vamos dormir, descansa. Porque eu acabei de ter uma visão. Eu não sei exatamente o que eu vou falar para vocês, eu sei que é a respeito de morte e ressurreição de Cristo. Mas eu não sei exatamente o contexto que é a vida. E eu fico imaginando assim, ele foi lá, acomodou as pessoas para dormir, deve ter entrado no quarto dele e falou, Senhor, Pai amado, Pai querido, me põe no meu coração exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale para essas pessoas. Eu acredito que ele deve ter falado assim, Senhor, transforma a minha vida, porque assim, Pedro tinha um grande desprezo pelos gentios, romanos, ele tinha um desprezo. Primeiro porque
os judeus já têm esse desprezo normalmente, entendeu? E em segundo Aham. lugar, porque ele viu Jesus Cristo ser levado pelos romanos, então aquilo assim, e você vê Pedro o tempo todo dizendo assim, ele corta a orelha do soldado e ele diz o tempo todo, vocês mataram, vocês entregaram, vocês fizeram, entendeu? Então isso no coração de Pedro é muito forte, então eu acredito que ele Sim, chegou e falou sim. assim, olha Deus, tá bom, tudo bem, vamos lá, vamos conversar aqui, tá tudo Então você certo, está me dizendo o eu vou seguinte, lá. então você está me dizendo que mesmo depois da morte de Jesus Cristo já não tinha ensinado tudo mais para todo mundo. Ele ainda tinha mais Não, as coisas para pessoas ensinar. precisavam aprender e por isso que o Espírito Santo de Deus ficou. Porque o que que acontece? As pessoas precisavam ter experiência, a experiência que Cristo tinha com o Espírito Santo de Deus. Porque quem Certo. convence, porque Jesus Cristo mostrou, Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, mas quem convence, quem liberta, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pode falar. Maravilha. E aí, o que que acontece? Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. E aí, o que que acontece? Encontrado pessoas com parcialidade. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles os mataram, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é a nós que comemos e bebemos com eles. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Isso é muito importante, olha só repetindo, eu sei que você leu, para você não falar assim, eu já li, só repetindo, de que dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de seus Fala aí, pecados. comenta aqui, todo, comenta aqui, vocês que estão aí online, comenta aqui, todo, não é só um, comenta aí, todo, manda bala, Cláudia. Todo aquele que crê recebe remissão dos seus pecados. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, tudo bem, antigamente era lei, morreu sem cumprir a lei, morreu, acabou, vai ser julgado pela lei. Jesus Cristo veio e aí ele derramou seu sangue, purificou, olha só, lembra lá o que ele falou a respeito naquela hora que ele entregou a comida para Pedro? Ele fez o quê? Purificou. Ele está dizendo isso para Pedro. Então ele purificou através do sangue dele. Entendeu? E aí ele fala assim, purifiquei, Pedro, agora vai lá.
Quem purifica sou eu só quero que você fale a palavra. Só isso. Eu limpo, eu purifico, eu vou remir, eu vou transformar, eu vou curar, eu vou converter, eu vou fazer tudo. Você só precisa ir lá e falar a palavra. É só isso, mais Você é um nada. instrumento. Eu tenho coisas Entendeu? Eu extraordinárias para faço fazer tudo. através de você, mas eu preciso que você... Não é nem assim, sabe, Marcelo? Essa palavra preciso. Não é nem assim, eu preciso. Sou eu É e assim, eu quero, eu desejo. você sozinho Mas não eu nem fez nada. preciso. Porque, você vê, quando acontece, o Cornélio que está lá, ele já ouviu o anjo falar com ele já está sentindo o arrependimento no coração dele, ele quer ouvir uma palavra de alguém, mas assim, ele já sabe de tudo. Então, assim, Deus está dizendo assim, eu nem preciso, eu só quero. Entendeu? Mas precisar, não preciso, porque quando eu quis, eu fui lá e falei com Adão. Quando eu quis, eu fui lá e falei com Moisés. Quando eu quis, eu fui lá e falei com o rei. Então, assim, eu não preciso, mas eu quero. Eu quero que você vá. Se você não for, tem outro. Mas eu quero que você vá. Isso aí. Entendeu? E eu acho que o ato do homem, eu acho que está nesses próximos versículos aqui, que são os finais, Cláudia. Eu vou falar aqui para você, olha só, eu acho que está aqui. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. Todos, novamente. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham ouvido com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. E Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eu vejo que o ato do homem é a sintonia pela busca, é o coração aberto. Quando eu tenho a sintonia pela busca, um coração aberto, um coração frito, um coração focado naquilo que o Pai quer falar comigo, Cláudia. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou batizado, eu sou remido, eu sou um canal para poder depois eu transbordar e fazer sinais de maravilha. Sim. Então, eu acho que é isso, sabe? É Deus fala assim, eu entrego para você prontinho, meu filho. Você só precisa vir aqui buscar. Vem pegar aqui. Tá aqui prontinho, é seu. Toma. Só que eu não vou ficar, ei, toma, tá aqui, toma. Sabe, pai, mãe, quando tá querendo dar comida pro filho e o filho tá correndo no meio da casa, tá correndo para um lado, pro outro, você tá assim com a comida, com a colherzinha. Ei, vem cá, tome, come. Deus não é assim, não, velho. Deus fala assim, tá aqui a comida, meu filho, ó. Bem aqui. Quer? Tá com fome? Venha. Vem buscar. Porque quem fica correndo atrás é vó, não é pai. As meninas riram faz aqui. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Me dá um joinha aí de que faz sentido isso que eu tô falando. E olha, Marcelo, isso aí que você falou tá lá em Atos 10, 20. Ele fala assim, ó. Com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, Pedro foi com eles, nada duvidando, porque Deus os enviou. É isso aí. E isso é muito importante. E aí... Mas tudo isso acontece por quê? Porque Atos é completamente falando sobre o quê? Atos fala o tempo todo sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. É isso que Atos está falando. Então é isso, é o trabalho do Espírito Santo sendo revelado. Nos 28 atos de Atos, é o trabalho do Espírito Santo sendo revelado. E assim, cara, o Espírito Santo é lindo. Olha, a trindade divina é linda. Sim, Deus é maravilhoso. Jesus Cristo, cara, morreu por mim. Mas o Espírito Santo de Deus, você consegue entender esse amor de Deus por ele, porque ele é o bicho, velho. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Cláudia, que é muito importante. É muito legal isso que você está falando pelo seguinte, porque, na verdade, é assim, eu tenho... É quase você falar assim, eu tenho um carinho todo especial pelo Espírito Santo.
né? É. Porque eu sei que ele tem um carinho todo especial por mim. Isso é autoconhecimento. Olha só, é igual namoro. Quanto mais eu conheço a pessoa, quanto eu mais me aprofundo na pessoa, É lindo mais demais. eu fico me apaixonando por ela, mais eu me apaixono pela pessoa. E hoje a gente está num processo de se aprofundar no Espírito Santo, mas se a gente fizer isso na vida de Jesus, se a gente fizer isso, por exemplo, Sim, em sim, Mateus, se a gente fizer isso sim. Não tem em a entrega Provérbios, maior do que a entrega de Jesus Cristo por nós. É fantástico a entrega de também, Jesus, também né? vai gerar esse carinho. Sim. Não, eu tenho. Eu amo a Trindade Divina. Na verdade, eles são um só. Mas é assim, cara, é maravilhoso esse amor assim do Tá bom. Espírito Santo. É Uma coisa. transbordante, sabe? É muito É gostoso, é muito verdade. gostoso. Para encerrar, Claudinha, para a gente encerrar esse Sim, almoço maravilhoso com essas pessoas extraordinárias que estão aí do outro lado. a Fernanda vai orar. Medida ele entrega com medida sacudida, recalbordante. É assim que ele entrega para a gente. Certo? E o nosso ato é a gente conseguir gerar sintonia, coração aberto pela busca para alcançar o objetivo. Diga. A Fernanda vai orar. Então tá bom. Vamos lá, Fê. Para a gente encerrar, vamos orar. Manda. Pode orar. Meu papai do céu, querido, muito obrigada por esse dia, por essa palavra. Que possa abençoar cada família que está vendo, Amém. que vai ver. Em Abençoa nome de tia Jesus. Marcela, tia Cláudia, Amém. me abençoa. Abençoa todos, a casa. Em nome de Jesus. Que esse coronavírus possa passar. Em nome de Amém. Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Amém. Transborda, Senhor. Transborda em cada lar, Senhor, do teu amor. Muda a nossa cultura, muda a nossa história, transforma a nossa vida, cura, Senhor. Transborda, transborda do teu amor, porque o Senhor é infinito em amor. Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. Então transborda desse amor infinito, Senhor, porque todos fomos chamados pelo Senhor, Pai amado. Eu sei que poucos foram escolhidos, poucos aceitam a tua palavra, mas todos foram chamados. Em nome de Jesus Cristo, derrama do teu poder, da tua glória, da tua majestade, da tua benignidade sobre a vida de cada um que aqui está neste momento, Senhor, ouvindo da tua palavra. A tua palavra diz que ela não volta vazia. E diz também, Senhor, que essa semente, Senhor, ela germina, ela cresce, ela transforma, Senhor, e traz novos frutos, novas vidas, Senhor. Então vai jorrando em cada lado a tua palavra, do teu poder, da tua benignidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Então que sejamos cheios, cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu derramar, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa aqueles que vão ouvir depois e que possa, Senhor, transmitir essa palavra não para me engrandecer ou engrandecer o Marcelo, mas para engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor é poderoso e o Senhor vai fazer infinitamente mais no lar de cada um que aqui está, para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Grande beijo, até amanhã. Beijo, feliz aniversário, Maria da Conceição! Tchau! 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 É Sou só eu pra que encerrar, encerro. viu, Cláudia? É só pra Eu esqueci. Eu esqueci, de novo.